Fala pessoal, aqui quem fala é o João, do canal Mapa do Milhão. Seguinte, hoje o vídeo é bem especial, porque é o meu primeiro vídeo do canal. Vai ser uma análise de fundos imobiliários. Por que eu escolhi fazer fundos imobiliários para começar o canal? Se você pegar para analisar a situação que está ocorrendo no nosso país atualmente, vamos ver um caos. O governo gasta mais do que arrecada e não conserta isso de forma alguma. Portanto, mesmo as taxas de juros estando altíssimas, a inflação ainda sobe. E isso não bate a conta. Então, querendo ou não, o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros durante os próximos anos, a taxa Selic. E como isso acaba afetando os fundos imobiliários? As pessoas, quando os juros estão mais altos, acabam ficando sem dinheiro para financiar um apartamento, um prédio, e o mesmo vale para as empresas. As empresas até gostariam de expandir. Por exemplo, uma empresa de varejo. Ela precisa de galpões logísticos para colocar seu estoque. Porém, como que ela vai emitir dívidas para comprar esses galpões, para se alavancar, sendo que tem uma taxa Selic próxima dos 14% futuramente? Isso não acontece. Portanto, o mercado fica desaquecido quando os juros sobem, e é isso que está acontecendo com os fundos imobiliários. São quedas irracionais devido ao cenário macroeconômico. O investidor vai lá, fica com medo e acaba fugindo para a renda fixa. E a gente vai fazer isso também? Claro que não. Por quê? Porque a partir do momento que o pessoal sai da renda variável, sai da bolsa brasileira, as ações começam a cair, os fundos imobiliários começam a cair. Esse reflexo está muito aparente nos fundos imobiliários. Porque se você for ver, hoje em dia estamos cheios de oportunidades de pegar fundos bons, fundos de ancoragem, né, fundos que são estáveis, nunca apresentaram problemas, com PVPs baixos. O que seria o PVP? PVP é preço sobre valor patrimonial. Por exemplo, se um fundo tem um galpão que vale 1 milhão e ele tem 10 cotas, cada uma cotada a 100 mil reais, certo? Então, se você for ver, pegar as 10 cotas e multiplicar pelos 100 mil reais que vale cada uma, é 1 milhão de valor patrimonial do galpão e é 1 milhão o preço, porque está sendo negociada essas 10 cotas a 100 mil reais. Entendeu? Porém, a partir do momento que o pessoal começa a sair da bolsa, esse valor da cota começa a cair. Então, antes tinham 10 cotas a 100 mil. Agora, digamos que tem essas mesmas 10 cotas, só que como ninguém quer, o preço caiu para 80 mil. O que acontece? Se você for fazer a multiplicação agora, ficaria 800 mil reais de preço, só que com os mesmos 1 milhão de valor patrimonial. Portanto, você está comprando o fundo descontado. Você está comprando a mesma estrutura de alguém que comprou com o PVP de 1, só que você está comprando com o PVP de 0,8, que seriam esses 800 mil sobre 1 milhão. E os fundos continuam pagando o mesmo rendimento, o mesmo dividendo de quando estava com o PVP de 1, no seu preço justo, e continuam pagando a mesma coisa agora que está com o seu PVP abaixo de 1, que é o preço descontado. Portanto, o seu yield on cost, ele acaba aumentando muito. Então, durante essas crises, que é o momento que o pessoal mais sai da bolsa, é a hora de você aportar pesado. Bom, então agora vamos passar para o que realmente interessa, que é a análise do fundo. O fundo escolhido por mim hoje vai ser o BTLG11. É um fundo de logística do BTG Pactual. Se a gente pega para ver, ele está cotado a R$ 92. Teve uma queda de 1,83% na semana passada, 3,96% de queda no último mês e está fechando o ano com 6,09% de queda. Por que ele está caindo tanto? Por que está descontado? Se abrirmos o Investidor 10, que é uma plataforma que consolida os dados dos fundos, vemos que seu PVP está de 0,88, logo ele está com 12% de desconto. Vem pagando um dividend yield de 10,08% ao ano. Isso é isento de imposto de renda, então é muito dinheiro quando comparado a uma renda fixa. Uma liquidez diária bem boa, pensa, 8 milhões e 790 mil reais estão sendo negociados diariamente nesse fundo. E vemos então essa cotação de R$ 92, que até deu uma subidinha, se for ver, chegou a R$ 86 e subiu na última semana. Porém, nessa quarta-feira vai ter a reunião do Copom e provavelmente vai subir 0,75 pontos percentuais a 1 ponto a taxa Selic. Então esse fundo, que hoje está 92, vai cair bastante durante essa semana. Portanto, eu não recomendo que compre agora. E descendo aqui, vemos que ele paga em média R$ 0,78 de dividendo. O que realmente está dando
e o John Coast bem interessante no momento. Bom, mas não podemos ver um fundo e analisá-lo apenas por seus indicadores, que é o dividend yield, a vacância, a liquidez, não apenas isso. Porque às vezes os indicadores podem ser falseados e podem acabar acontecendo alguma coisa e engane você, que não está bem atento no fundo. Portanto, agora eu vou ler com vocês o relatório gerencial do fundo. O que seria esse relatório gerencial? É meio que uma carta mensal que o gestor do fundo, que é o cara que administra, manda para os cotistas, contando como está o fundo. Então, você meio que está numa ligação com o gestor e ele está te passando o feedback de como foi o fundo durante esse mês. Portanto, agora vamos pegar esse relatório atualizado do mês de novembro de 2024. Aqui, vemos que o BTG Pactual ganhou alguns prêmios de gestora na América Latina, mas isso não interessa muito, porque aqui a gente tem que ver sobre o fundo. Agora, para quem não entende nada sobre esse fundo, nós vamos ler desde o início. Primeiro, o objetivo do fundo. O fundo tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio de exploração de empreendimentos imobiliários focado em operações no segmento de logística. O que quer dizer isso? Ele constrói, compra e vende galpões logísticos, que são galpões gigantes que normalmente as empresas de varejo usam para colocar seus estoques. Aqui ele fala que ele paga R$ 0,78 de proventos, né? E aqui o dia que ele paga, dia 25/11. O código BTLG11, aqui taxa. A taxa, o que seria essa taxa de 0,90% ao ano? É a taxa que o gestor cobra para administrar, é como se fosse o salário dele por estar fazendo esse trabalho com o fundo, né? Descemos aqui, vemos que o valor de mercado do fundo é 4,153 bilhões, logo é um fundo que tem fundo grande, né, que tem muito dinheiro colocado. Aqui vemos que o valor de mercado, a cota está 96,03. Porém, na verdade, ele já está 92. Então esse relatório, ele trata a cota um pouco acima, porque foi no último dia útil de outubro, né? E já estamos último dia útil de novembro, e já estamos em dezembro. Então já trocou as informações. O valor patrimonial é de 103,92. Portanto, aquele PVP é quando pegamos esse valor de mercado e dividimos pelo valor patrimonial. Daí vemos que o fundo está realmente descontado, né? Porque se uma cota era para valer 103, quase R$ 104, está sendo negociado a 96, algo está estranho, né? Aqui tem 365 mil investidores, logo um fundo bem grande. E vamos continuar. E possui uma vacância financeira de 1,4%. O que quer dizer isso? 1,4% do dinheiro, de todo o dinheiro que ele teria para receber não está vindo. Porque talvez por alguma carência, alguma multa que estão para pagar e ele não está recebendo ainda. Mas é um valor bem insignificante, 1,4%. Começando a ler o relatório pela introdução. O relatório desse mês foi atualizado para refletir as movimentações da carteira. Compraram 14 ativos e venderam 2. Portanto, o fundo está com uma gestão bastante ativa e mexendo bastante. Então a gente tem que ver se as movimentações do fundo foram realmente boas ou ruins. A vacância financeira, a gente já viu que é de 1,4%. Em novembro, o BTLG distribuiu 0,78 centavos por cota, né? 78 centavos, na verdade, o que representa um yield de 9,7% ao ano. No caso, agora está até mais por causa do valor baixo da cota. Aqui ele fala que o BTLG recebeu uns lucros não recorrentes. O que quer dizer isso? Lucros que normalmente não vêm, não são do aluguel dos ativos. São lucros de pagamento de outros fundos e acabou que aumentou um pouco o resultado desse mês comparado com os anteriores. Em relação à receita de locação, vemos que ela está ligeiramente menor, porque o fundo não finalizou a venda de alguns ativos aqui que ele tem que vender. Em novembro, foi reconhecida uma receita extraordinária de aproximadamente 10 milhões. O que quer dizer isso? É uma receita realmente que não é recorrente. É como essa outra receita aqui que ele colocou, de 6,1 milhões. Por que ele recebeu isso? Por causa de algumas coisas de caixa e competência. Então são coisas que ele conseguiu agilizar e acabou beneficiando o fundo nesse mês. Vemos que
Continuamos com a negociação avançada para a alocação dos espaços disponíveis, porque ele está com espaços disponíveis nos ativos de Jundiaí e Cabreúva. Só que, por que ele está com uma vacância de 1,4%? Não é porque pessoas que estavam alugando o fundo foram embora. É simplesmente porque ele aumentou a ABL do fundo, que seria a sua área bruta locável, que é a área que ele tem disponível. Por exemplo, se antes ele tinha apenas um galpão e o cara está e tem uma pessoa ocupando, uma empresa ocupando, a sua vacância é de zero, porque está totalmente ocupado. Só que ele vai lá e faz mais um galpão, né, dobra a sua ABL, um galpão com o mesmo tamanho do outro. Então antes ele tinha 50 mil de área bruta locável e estava tudo alugado. Agora ele faz outro galpão, fica com 100 mil de área bruta locável, só que não tem ninguém está alugando ainda. Então a vacância vai pela metade. Então isso é um exemplo do que aconteceu aqui. Ninguém saiu do fundo, apenas ele aumentou a sua área e daí a sua vacância acabou subindo. Aqui ele fala sobre a reciclagem do portfólio, que é compra e venda de galpões, além do aluguel deles, né? Então ele fala que concluiu a venda dos ativos de Camaçari e de Campinas por 57 milhões. E continuando, o fundo recebeu... Aqui o fundo fez uma operação com outro fundo que se chama GGRC11. Ele acabou vendendo um ativo e recebendo em cotas desse fundo. Portanto, ele está ganhando capital vendendo os ativos que ele acha que estão descontados, né? Então, um ganho de capital de 34%. É bastante coisa. Na mesma semana, o fundo assinou um aditivo referente à venda do ativo da Ambev na Santa Luísa, preço de 80 milhões, 6% acima do valor anunciado. O que quer dizer isso? Por que o fundo está fazendo essas vendas e vendendo, por exemplo, trocando por cotas do GGRC11? Na teoria não é muito vantajoso para ele, porque ele fica exposto à variação de mercado. Porém, ele está conseguindo fazer vendas do imóvel mais caro do que ele realmente vale. Está com oportunidade no momento e o gestor vê isso e vai lá e vende, porque ele quer reciclar o portfólio, ele quer ganhar mais em cima do imóvel que vale menos, né? Então, aqui ele fala que com as vendas mencionadas, o fundo desinvestiu 80% do patrimônio líquido nos últimos 2 anos. O que quer dizer? Ele está vendendo e comprando imóvel, está trabalhando bem o gestor. Continuando, composição do resultado por cota. Aqui ele mostra da onde vem, e grande parte vem da receita imobiliária, que é do aluguel dos galpões, uma partezinha de receita financeira, que é essa venda dos imóveis, e algumas outras coisas bobas aqui. O guidance, o que seria guidance? É esse aqui, ó, histórico de distribuição e projeção de dividendos. É quanto que ele promete, mais ou menos, ele planeja distribuir de dividendo nos próximos meses. E vemos que ele está quase no topo da banda superior, que é de 0,80 a 0,74 que ele vai pagar. E no momento ele está pagando 0,78. Então, na teoria, é para ele manter estável esse pagamento. Aqui temos a DRE, que é a demonstração de resultados do fundo. Aqui vemos o que o gestor está fazendo com o dinheiro que ele tem. Analisando, vemos que esse mês de novembro chegou 18 milhões 608 mil de receita. Isso vem de locação. A locação dos imóveis está alugando e está vindo dinheiro. Só que tiveram alguns descontos de multas. E ele teve uma despesa de 720 mil reais, né, que são despesas operacionais e comissões, que são aqueles pagamentos que o gestor recebe por manusear o fundo. Então ele acabou fechando com uma receita de 17 milhões. Daí, porém, teve algumas receitas eventual de lucro e venda dos imóveis. Aqui tiveram alguns ajustes de caixa, que ele ganhou mais ainda em cima. E o fluxo financeiro, rendimento de caixa, que ele mantém, o fundo imobiliário tem que ter um caixa. E esse caixa fica investido no Tesouro Selic ou algum CDB de liquidez diária. Então fica rendendo esse caixa, que não fica parado, né? Então ele teve alguns ganhos com esse caixa e com algumas cotinhas de fundos imobiliários que ele tem para aumentar a liquidez. Resumindo, o seu resultado imobiliário foi muito alto, foi de 43 milhões de reais, o que seria 1,01 por cota. Porém, ele só distribuiu, tiveram algumas despesas aqui, então o resultado final mesmo do fundo foi de 0,93 por cota. Porém, ele só distribuiu 0,78. O que ele fez com esses centavos que ficaram guardados, que ele não distribuiu? Ele acaba colocando no caixa. E daí, digamos assim, ó, ele quer distribuir 0,78 nos próximos meses. Nesse mês ele conseguiu um resultado de 0,93, mas ele só vai distribuir 0,78.
Caso no próximo mês ele não consiga fazer uma receita de 0,78, ele vai pegar esse resultado que ele acumulou desse mês e vai completar no próximo mês, para manter uma distribuição certinha, né? Então aqui, ó, vemos que ele tem 0,21 centavos acumulado ainda. Por exemplo, se no próximo mês ele vai lá e fecha com uma receita de 0,57, ele conseguiria usar todo esse caixa e mesmo assim ele continuaria mantendo o mesmo patamar de dividendos. Perfeito? Aqui vemos um pouco sobre a sua receita de locação e do valor patrimonial. 11% está nesse BTG Louveira, 8% no Itapevi, está bem distribuído. Não tem nenhum fundo, nenhum galpão representa muito de sua renda, de sua receita de locação. Aqui vemos o vencimento dos contratos com um vault de 5,2 anos. O que quer dizer isso? Em média, o tempo de contrato, pegando todos os galpões e vendo os contratos que ele tem com cada inquilino, a média para acabar os contratos é de 5,2 anos. Então ele tem bastante tempo para continuar com esses aluguéis e pensar se vai manter esse inquilino, se vai fazer alguma troca ou se vai fazer alguma venda do imóvel. Portanto, isso aqui está bem interessante, esse vault. Aqui, 90% do fundo está em São Paulo, né? Então é uma coisa boa. O fundo tem 97% dos aluguéis indexados ao IPCA, né? Então ele corrige com a inflação. Grande parte dos inquilinos são logística, varejo, AMB, então é um fundo bem ok, aqui essa parte de inquilinos. A gente sabe, né, que logística vai ser realmente grande parte do fundo. Tipo dos contratos, grande parte é típico e 35% é atípico. O que é o contrato típico? É um contrato que provavelmente você faz com alguém que aluga seu imóvel, seu apartamento, por exemplo. Você vai lá, tem um contrato de tantos anos, e se a pessoa quiser sair antes, ela paga, sei lá, 2 aluguéis para frente, ela tem que avisar com antecedência para você se programar. E o contrato atípico, o que é? Ele meio que prende o inquilino contigo, porque digamos que assinem um contrato de 10 anos com o fundo. O fundo vai lá e assina 10 anos com o inquilino. Passa um ano e o inquilino quer sair. O inquilino vai ter que pagar o remanescente das parcelas dos próximos 9 anos. Então ele pagará o aluguel de todos os meses dos próximos 9 anos para tentar sair. E daí, normalmente os fundos usam isso para prender o inquilino consigo. E qual que seria a vantagem do inquilino fazendo isso? Ele consegue valores menores de aluguéis, porque como tem toda essa garantia, ele acaba pagando um pouco menos. Daí, continuando, vemos aqui isso aqui que eu falei, ó. 29% das multas são todo o saldo remanescente e 55% são de 4 a 12 aluguéis. Então ele está sendo mais generoso, mas provavelmente está cobrando um aluguel mais caro. A vacância do fundo só de 1% está bem controlada e a sua liquidez está bem alta, né? Então está bem bom. Seguindo, ele mostra os seus históricos de venda, né? Aqui é só tu ver que ele está trabalhando realmente e está conseguindo, ó, receitas 27% maior do que o laudo, que é aquilo que eu falei. No momento, está muito interessante vender os imóveis dele, porque estão sendo taxados mais caros do que realmente vale. Portanto, ele está fazendo essa reciclagem de portfólio agora. Daí vemos a distribuição do dividendo, a liquidez, número de cotistas, 35 mil. E aqui vemos a rentabilidade desde o início do fundo. E vemos que ele rendeu já 58%, enquanto o CDI 45% e Bovespa 33% e o IFIX 25%. Logo ele está performando muito bem desde seu início. Aqui, os imóveis que estão localizados no raio de 60 km, São Paulo, são muitos imóveis, né? Então vemos aqui, ó, 32% está em 30 km da metrópole de São Paulo, né, que se chamam de last mile, é um termo usado para quando os imóveis estão próximos da metrópole, 40% até 60 km. Então está muito interessante, são imóveis que caso o inquilino saia, tem muita procura, porque está muito bem localizado. Aqui vemos o seu portfólio, né, são vários galpões grandes, e quase todos sem vacância alguma, com ABL grande, tudo redondinho o fundo. E aqui são os imóveis que ele está vendendo, né? BTLG Guarulhos, Ambev Santa Luzia, BTLG SBC, BTLG Campinas e BTLG Camaçari. Aqui os resumos dos ativos, quanto cada ativo representa da sua receita, que a gente já tinha visto antes, que é bem pouquinho, então está bem tranquilo. E vemos aqui os locatários, Mercado Livre, Amazon, Shopee, Coca-Cola. Vemos que o que? Essa é a tranquilidade de investir em fundos imobiliários. Você, se fosse alugar o seu apartamento, ia estar alugando para uma pessoa que provavelmente tem bastante chance de não te pagar ou algo do tipo. Aqui os fundos imobiliários alugam para top locatários,
que são Coca-Cola, Mercado Livre, Amazon, são empresas muito grandes, que é difícil elas ficarem em dívida e não conseguirem pagar, né? São empresas bem consolidadas. Aqui vemos que o fundo tem 3,1% de alavancagem, que é muito tranquilo. Alavancagens são feitas através de CRIs. Os fundos pegam essas dívidas, que são os CRIs, para pegar dinheiro emprestado e conseguir comprar, fazer as reformas, fazer tudo que precisa. E depois ficam devendo esses CRIs, que eles botam com uma taxa, e é bem tranquilo. Por exemplo, esse CRI 1. O que é o CRI? Certificado de recibo imobiliário. Aqui, ele conseguiu uma dívida em que o valor vai sendo reajustado por IPCA mais 5,92%. Porém, se abrirmos o Tesouro Direto hoje, está IPCA mais 7,20%, IPCA mais 7,30%. Então, faz muito sentido ele não pagar essa multa ainda, porque só ele deixando o caixa investido, ele está fazendo mais dinheiro do que tem de juros. Portanto, a alavancagem do fundo está muito saudável. Aqui ele mostra até o cronograma de desembolso e recebimentos. Tá tudo bem tranquilo, né? E aqui ele fala dessa alavancagem, ó. Seu custo médio da alavancagem é IPCA mais 5,91%. É muito baixo. Um fundo consegue, como ele é bom pagador, ele consegue taxas muito boas. Tá abaixo do Tesouro Direto, portanto não faz sentido ele pagar essa multa agora, sendo que ele está rendendo mais, deixando o dinheiro parado. Então tá bem tranquilo mesmo. Aqui são coisas irrelevantes. E termina ele mostrando essa reciclagem de ativos, né? Que foi o que eu já falei. Se você for ver, essa TIR, que é o retorno bruto, tá muito alto. Ele tá conseguindo vender sempre o imóvel acima do seu laudo. Isso é perfeito. Por quê? Porque ele tá ganhando em cima do imóvel que não era para ganhar tudo isso. Então o gestor está sendo muito esperto e está conseguindo fazer ótimas movimentações para o fundo. Né? Aqui vemos toda essa partezinha e acabou o relatório. Portanto, o que eu tenho para falar? Lendo o relatório, vemos que a vacância do fundo está baixa, o gestor está trabalhando muito bem, está reciclando o portfólio, está fazendo tudo direitinho. Com esse desconto irracional, que provavelmente vai aumentar nas próximas semanas, o fundo está pagando um dividendo muito interessante e está muito seguro. Antigamente, o BTLG tinha uma crítica, os investidores não gostavam muito do BTLG porque o seu relatório, que foi o que a gente acabou de ler, era tudo errado, eles botavam em datas erradas, então o pessoal acabava não gostando. Porém, com esse ajuste do BTLG, hoje eu vejo que é um fundo que está aí para disputar com o HGLG e está para ser um dos melhores fundos que está tendo ultimamente. Isso não é uma recomendação de compra, isso é apenas a minha opinião. Portanto, analisando tudo isso do fundo, eu realmente acho que ele está em muita oportunidade, porque está descontado de uma maneira totalmente irracional. Então, eu garanto para vocês que nas próximas semanas, com esse valor baixando de novo, digamos para 85, 86 reais, eu vou estar fazendo um aporte grande nesse fundo, porque eu realmente acredito no seu potencial. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, porque eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, só que é importante, porque eu quero passar conteúdo de qualidade para vocês, diferente de muitos conteúdos que tem, de vídeos que postam partes curtas, só te influenciando a comprar, falam um ativo. Aqui eu quero mostrar por que eu acho esse ativo bom e por que eu vou colocar na minha carteira, aumentar minha posição. Bem, vendo esse vídeo, eu noto que a minha qualidade da webcam não está tão boa, porém eu garanto que eu já estou providenciando uma nova, para a gente conseguir uma qualidade de vídeo bem boa para vocês, meus inscritos. E bem, se gostaram do vídeo, já vão deixando seu like, se inscrevam no canal para me ajudar a crescer, que eu quero ganhar seguidores, e para ajudar vocês, eu vou continuar fazendo esses vídeos de qualidade boa, mostrando os relatórios, analisando perfeitamente os fundos, do jeito que vocês querem. E eu também queria saber de vocês, para colocarem nos comentários, o que vocês acham do BTLG, se vocês concordam comigo, o preço que vocês têm, se já tem ele na carteira. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e muito obrigado. Valeu!